Meus queridos, que a paz esteja com você. Esta oração é para você que sente que as coisas estão paradas, que os dias passam e nada parece avançar do jeito que você esperava. Mesmo assim, algo dentro de você ainda deseja acreditar que existe um novo fôlego sendo preparado. Este é um momento que estamos vivendo juntos. Hoje, vamos falar de esperança, permitindo que Deus reacenda no seu coração a confiança de que a sua história não parou e que ainda há caminhos se abrindo. Seguimos caminhando juntos, fortalecendo essa esperança para que ela não se apague nos dias difíceis. Amanhã, continuamos esse tempo de oração, falando sobre descanso, para que você encontre alívio e aprenda a soltar o peso que tem carregado. Por isso, permaneça conosco. É voltando aqui que esse cuidado segue acontecendo. Hoje, me coloco aqui como intercessor. Este é o nosso canal diário. E se esta oração tocar o seu coração, clique em gostei, inscreva-se e escreva nos comentários: Deus, reacende minha esperança. Ao escrever isso, você não está apenas comentando, mas declarando que, mesmo cansado, você ainda escolhe acreditar que algo novo pode nascer dentro de você. Existem fases da vida em que tudo parece suspenso. Nada desmorona completamente, mas também nada avança. Os planos não se concretizam, as respostas não chegam, e o tempo parece caminhar mais devagar do que o coração gostaria. Esse tipo de espera cansa de um jeito diferente, porque não dói como uma perda clara, mas desgasta pela incerteza contínua. Você segue fazendo o que precisa ser feito, cumpre suas responsabilidades, mantém a rotina, mas por dentro cresce a sensação de estar parado em um lugar que não escolheu. O esforço existe, a fé ainda tenta se manter viva, mas a esperança começa a enfraquecer quando o movimento não aparece. É como se a vida estivesse em pausa, enquanto você continua envelhecendo por dentro. Deus conhece esse tipo de espera. Ele sabe como é difícil permanecer firme quando não há sinais visíveis de mudança. Ele sabe como o silêncio prolongado pode gerar dúvidas, comparações e até um sentimento de esquecimento. Nada disso passa despercebido aos olhos de Deus, mesmo quando você não consegue sentir esse cuidado de forma clara. Quando tudo parece parado, a mente começa a questionar decisões passadas, o coração revisita escolhas antigas e o futuro passa a ser visto com receio. Você se pergunta se errou em algum ponto, se deveria ter feito diferente ou se ainda existe algo que possa ser feito para que as coisas voltem a andar. Esses pensamentos não surgem por falta de fé, mas por cansaço acumulado. A esperança não costuma desaparecer de uma vez. Ela se desgasta aos poucos, em cada expectativa frustrada, em cada porta que não se abre, em cada promessa que parece distante. Por isso, recuperar a esperança não é um ato imediato. É um processo de cuidado interior, de reconstrução silenciosa, de permitir que o coração volte a respirar sem tanta pressão. Deus não trabalha apenas nos grandes acontecimentos. Muitas vezes, o agir mais profundo acontece justamente nos períodos em que nada parece estar acontecendo. Enquanto você olha para fora esperando o movimento, algo está sendo alinhado por dentro, fortalecendo estruturas internas que você ainda não consegue perceber, mas que serão essenciais para sustentar o que virá depois. Na Bíblia, encontramos uma palavra que fala diretamente com quem está cansado de esperar. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, onde está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías transmite essa mensagem ao povo de Israel em um tempo de exílio, quando tudo parecia perdido e o futuro parecia distante. O povo vivia fora de sua terra, sem controle sobre o próprio destino, aguardando um livramento que demorava a acontecer. A promessa não era de pressa, mas de renovação durante a espera. Essa palavra não diz que quem espera não se cansa. Ele diz que quem espera encontra forças renovadas. Isso muda tudo. Esperar não é ficar parado sem sentir nada.
Esperar é atravessar o tempo difícil, sendo sustentado por uma força que não vem apenas de dentro. É continuar caminhando, mesmo quando o ritmo precisa ser ajustado. Renovar as forças não significa recuperar imediatamente a alegria ou a motivação total. Significa não desistir. Significa receber sustentação para continuar levantando todos os dias, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Deus renova forças para que você não abandone o caminho antes do tempo. Talvez hoje você não consiga correr como antes. Talvez precise caminhar mais devagar, respeitando seus limites emocionais e espirituais. E isso não é fracasso. O próprio texto diz que há tempos de correr e tempos de caminhar. O importante é não parar completamente por dentro, mesmo que o exterior pareça estagnado. A esperança começa a ser recuperada quando você entende que o tempo da espera também faz parte da construção da sua história. Nada está sendo desperdiçado. Nenhuma lágrima é inútil. Nenhum dia é vazio quando atravessado com entrega, mesmo sem respostas claras. Em algum momento dessa caminhada, é natural que surja a sensação de atraso. Você olha para o tempo e pensa que já deveria estar em outro lugar, vivendo outra realidade. Esse pensamento machuca porque cria a ideia de que você ficou para trás. Mas Deus não trabalha com atrasos da forma como nós entendemos. Outra palavra que nos ajuda profundamente a compreender esse tempo está no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 3, quando Deus declara: "Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará." Abacuque viveu um período de grande confusão e injustiça. Ele questiona a Deus, expressa sua angústia e não esconde sua inquietação. A resposta que recebe não é imediata solução, mas uma orientação clara. Há algo preparado, existe um tempo certo, e o fato de demorar não significa que foi cancelado. Essa palavra ensina que o tempo de Deus não é ausência de ação, mas preparação. A promessa não falha, mesmo quando não se manifesta no ritmo esperado. Esperar nesse contexto não é resignação passiva, mas confiança ativa de que algo está sendo construído além do que os olhos conseguem ver agora. Quando tudo parece parado, Deus está trabalhando em camadas que você ainda não alcança. Ele ajusta encontros, reposiciona pessoas, fortalece sua maturidade emocional e espiritual e cria bases internas para que, quando o movimento acontecer, você esteja preparado para sustentar o novo sem se perder. É importante lembrar disso nos dias em que a esperança oscila. Esse cuidado não precisa acontecer de uma só vez, mas aos poucos, conforme você permite que essas palavras continuem fazendo sentido na sua caminhada. Cada oração aprofunda um pouco mais esse processo, ajudando você a atravessar esse tempo com mais equilíbrio e menos peso no coração. Recuperar a esperança não significa ignorar a dor do tempo parado. Significa aprender a viver esse tempo sem se abandonar. É escolher se cuidar, permanecer diante de Deus, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Talvez hoje você só consiga sustentar uma esperança pequena, quase frágil, e isso já é suficiente. Deus não exige uma fé forte quando você está cansado. Ele acolhe a fé possível, aquela que ainda respira, mesmo entre dúvidas e medos. Neste momento, permita-se entregar a Deus a sensação de estagnação. Entregue os dias repetidos, as expectativas frustradas, o cansaço de esperar. Não tente maquiar o que sente. Fale com sinceridade. Deus não se afasta da sua dor. Ele se aproxima dela. Que a esperança comece a ser reacendida de forma suave, sem pressão e sem cobranças. Aos poucos, que você volte a perceber pequenos sinais de cuidado ao longo do caminho. Um pensamento mais leve, um descanso inesperado, uma paz que não depende de respostas imediatas. Mesmo que o passo de hoje seja curto, que o seu coração encontre forças para continuar caminhando. Com o tempo, que você compreenda que não está parado por abandono, mas atravessando um período de preparo. Permita que a confiança volte a ocupar espaço dentro de você.
ainda que de forma lenta e delicada. Nos dias em que o cansaço pesar mais, que Deus renove suas forças, como foi prometido, para que você não desista antes da hora. Que a espera não apague quem você é, nem roube a alegria que ainda existe em você. E que, mesmo no silêncio, você se lembre de que a sua história continua em movimento. Se sentir no coração, considere apoiar este canal com uma doação. O link está na descrição. Isso nos ajuda a continuar preparando orações que alcançam, organizam e fortalecem tantas vidas. Que Deus continue falando ao seu coração. Permaneça nesse processo. Volte amanhã e permita que esse cuidado avance ainda mais, trazendo sustentação, equilíbrio e paz ao seu interior. Amém.